É doido, mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês, trazendo conteúdo referente à tua prova de vestibular, tá? Lembrando que não é só vestibular, a galera que quer fazer o concurso público também pode ficar de olho nesse conteúdo, que também pode te ajudar bastante, tá? Então hoje a gente vai falar do assunto chamado população. Muito difícil fazer uma prova de vestibular de concurso e aí tu não encontrar esse assunto, portanto fica bastante de olho. Mas antes de a gente começar, quero te lembrar, ativa o sininho, inscreva-se no canal, compartilha com os amigos e um lembrete muito importante, cara, né? Assiste o vídeo até o final, a gente precisa do teu apoio para continuar com o nosso trabalho, tá bom? Lembrando que o assunto relacionado à população, a gente está tentando compactar, a gente está fazendo por parte, tá? Igual o Jack Stripador. Sendo assim, cara, né? A gente vai falar hoje da parte relacionada a alguns conceitos, né, de população, que é necessário tu saber, porque às vezes tu vai ler um texto e aí se tu não entender a questão do conceito, tu não consegue resolver a questão. Então vamos lá para a questão dos conceitos. Primeiro, eu vou ter o conceito no caso de população absoluta. O que é a população absoluta? A população absoluta é uma estimativa do número total da população de um país. É muito comum, né, tu ver um jogador de futebol dar uma entrevista, jogador de futebol no caso brasileiro, e falar que vai representar 200 milhões de brasileiros. Quando ele está falando assim, ele está dando uma estimativa do número total da população do país. É lógico que o Brasil já passou desse número, né, há muito tempo, tá? Então, população absoluta é uma estimativa do número total da população de um país, tá? Não esqueça, por favor. Outra coisa que vocês não devem esquecer é o conceito no caso de população relativa ou densidade demográfica. O que é população relativa ou densidade demográfica? Tá? Que são sinônimos aí. É a quantidade de pessoas que moram por quilômetro quadrado. Como é que eu faço para saber quantas pessoas moram por quilômetro quadrado, né? Eu tenho que pegar o número total da população e dividir pelo tamanho da área. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma estimativa da população relativa à densidade demográfica de uma área, tá? Então não esquece desse conceito também chamado de população relativa ou densidade demográfica. Outra coisa importantíssima. Eu posso afirmar que o Brasil tem uma superpopulação? Posso afirmar sim que o Brasil tem uma superpopulação. O Brasil hoje é o 6º país mais populoso do planeta, né? O Brasil perdeu aí, há pouco tempo agora, o Brasil perdeu a 5ª posição para o Paquistão, mas o Brasil tem um pouco mais de 500 anos de história, e nesse pouco mais de 500 anos de história, o Brasil tem uma população, né, considerável. Então eu posso dizer que o Brasil tem uma superpopulação? Posso. Só não posso afirmar de maneira alguma que o Brasil é povoado, né? Eu não posso afirmar que o Brasil é povoado, mas eu posso dizer que o Brasil tem uma superpopulação, devido a ser a 6ª maior população no caso do planeta. Não posso afirmar que o Brasil ele é povoado, porque a população brasileira ela está concentrada no litoral. E aí, se essa população está concentrada no litoral, é por conta das atividades econômicas que sempre se desenvolveram no litoral e também por conta do nosso processo de colonização que ocorreu pelo litoral. Então, o Brasil tem uma superpopulação, porém não é povoado. Se você analisar a região norte e a região nordeste, você vai perceber, por exemplo, que são regiões que não tem tanta gente assim, que não, ou seja, sofre com um vazio demográfico, tá? Então não esquece desse conceito também chamado de densidade demográfica, não esquece do conceito de população relativa, de superpopulação, de superpovoamento, porque senão pode complicar a tua cabeça. Outro conceitinho básico é o conceito de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento natural da população. E esse crescimento vegetativo ele vai oscilar ao longo do tempo, né? Há períodos em que a população vai estar grande, há período que a população ela vai estar pequena, mas o conceito no caso de crescimento vegetativo se refere no caso ao crescimento natural da população, e aí você não deve esquecer. Outro conceito clássico que você não deve esquecer, relacionado no caso à população, é o conceito de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. As áreas ecúmenas são aquelas áreas que tem bastante gente. Áreas ecúmenas, áreas que tem bastante gente. Normalmente é onde eu tenho ali uma área industrializada, aonde eu tenho uma boa qualidade de vida, onde o clima é agradável, aonde é um local em tese ali bom para viver, tá? E aí são as áreas ecúmenas. Tu pode tomar como exemplo a Europa Ocidental, né? Pode pegar como exemplo ali os Estados Unidos, tu pode pegar a Índia, né? Pode pegar ali a China, mas aí já são questões relacionadas à questão cultural, a questão, não só a questão cultural,
mas a história em si daquele país, né, contribui para aquela área ali ser uma área bem povoada, tá? Então, áreas ecúmenas são áreas que tem bastante gente. Agora tem as áreas anecúmenas. O que são essas áreas anecúmenas? Áreas anecúmenas são aquelas áreas que tem pouca gente. É normalmente onde o clima não é agradável, onde eu não tenho emprego, aonde, por exemplo, a população saiu daquela localidade ali, de uma região conflituosa, são as áreas anecúmenas, áreas que tem pouca gente, que não tem tanta gente assim, tá? Então não esquece desse conceito, por favor. Outro conceitinho básico, e aí que tu não deve esquecer, que é muito cobrado agora em termos de prova, é o conceito de saldo migratório. Ora, mas o que é o saldo migratório? O saldo migratório é a diferença entre o número, no caso, de imigrantes e emigrantes. Vai lembrar, né, vamos lembrar de alguns conceitos chaves aqui. Emigrante é o sujeito que sai do seu país, tá? E o imigrante é o sujeito que fixa território em outro país. Sendo assim, analisando, por exemplo, a população de um país, toda vez que o número de imigrante de um país, né, que o número de imigrante ele for maior do que o número de imigrante, ou seja, a quantidade de imigrantes, as pessoas que entraram naquele país lá, é maior do que as pessoas que saíram, eu vou dizer que eu tenho um saldo migratório positivo. Agora, quando a população de imigrante, ela é, no caso, né, menor que a população de emigrante, ou seja, se saiu mais gente daquele país do que entrou, eu vou dizer que eu tenho um saldo migratório, no caso, negativo. Muito cuidado com esse conceito, que está muito recorrente em termos de prova de vestibular. Não vacila, mano, não vacila, que a prova está aí e pode pegar de surpresa. Outro conceito clássico, que também está caindo muito em prova, é o conceito de bônus demográfico. Ora, mas o que é bônus demográfico? O bônus demográfico é o seguinte, ele corresponde à PEA, a população economicamente ativa de um país. A galera que trabalha, que paga imposto para o governo poder pagar aí as suas dívidas e fazer a sua manutenção de um modo geral. Te falando de uma forma simplória aqui, para a gente não entrar em muito detalhe, tá? Ou seja, o bônus demográfico, como eu estou te falando, é a população que está no meio da pirâmide etária. Então, falando em pirâmide etária, eu vou te dar uma outra dica de estudo, cara. Estuda a pirâmide etária, que é um assunto que cai muito na prova. Não só pirâmide etária, como também já falei aqui, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, tá? E mais a questão da taxa de mortalidade, muito importante. Então, pirâmide etária, não esquece. E voltando lá para a ideia do bônus demográfico, o que é o bônus demográfico, como eu estou te falando? Corresponde à PEA. Ou seja, o meio da pirâmide etária, a população que compõe a PEA, ela tem que ser maior do que a população de idosos e maior do que a população, no caso, de pessoas que estão abaixo dos 14 anos de idade ali. Então, bônus demográfico é a população que está entre 14 e 64 anos, tá? Entre 14 e 64 anos. É a população que corresponde a esse bônus demográfico. Cuidado, mano. Isso está caindo em prova também. Fica de olho, porque senão tu pode errar uma questão de prova. Galera, tô ficando por aqui. Um beijo do Deus da Amazônia. Compartilha, curte, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo, assiste o vídeo até o final. Me ajuda, mano. A gente precisa crescer esse canal, tá? E sem vocês isso é impossível. Um abração do Deus da Amazônia. Valeu!